Oi, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anatomia da crucificação. Meu nome é Mara, eu sou estudante de medicina do 9º período, interna. Também sou monitora da disciplina de anatomia cirúrgica. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os aspectos médicos daquilo que Cristo passou por nós. A gente vai começar falando do Monte das Oliveiras, que é o momento que Jesus foi rezar no Monte das Oliveiras no Getsêmani, que era um jardim. Então, nesse momento, Jesus, muito angustiado, chama os seus discípulos para rezar junto com ele, para estar junto com ele naquele momento. E Jesus começa a entrar numa tristeza mortal. Ele mesmo fala que começa a entrar em uma agonia mortal. Cristo entrando naquela agonia mortal, o evangelista São Lucas diz que Cristo começa a suar sangue, seu suor parece como gotas de sangue. E esse fenômeno a gente chama de hematidrose ou hemoidrose. O que é isso? É um fenômeno muito raro em que o suor ele se mistura com gotículas de sangue e sai como se fossem gotas de sangue. Superativação do sistema nervoso simpático em algumas pessoas pode causar o rompimento de vasos sanguíneos de pequenos capilares próximos das glândulas sudoríparas. Então, naquele momento, com o rompimento do vaso sanguíneo, o suor sai misturado com sangue. Então, o suor sai como gotas de sangue. Antes de ser levado para a crucificação, que foi a pena que ele iria receber, Cristo passou por um processo de flagelação, um açoitamento. O açoite romano era feito com um objeto chamado flagrum. O flagrum era o quê? Era como se fosse um chicote com cordas de couro, e nessas cordas de couro, na ponta, havia objetos pontiagudos, poderia ter ossos secos de carneiros, de bode, pedaços de metais, pedras, então um flagelo grande de couro e na ponta com objetos pontiagudos. Jesus foi colocado de pé durante seu açoitamento, como que preso em um poste. O açoitamento era um momento tão grave, que poderia ser lesado pele, tecido celular subcutâneo e até mesmo camada muscular. Então, até mesmo camadas musculares de Jesus podem ter sido arrancadas nesse momento. Durante o momento da flagelação também acontecia uma grande perda sanguínea. Uma perda sanguínea importante por conta das lesões do açoitamento. Muitas vítimas morriam já no momento da tortura. Jesus foi condenado a 34 flagelações, mas sabe-se que ele pode ter sofrido muito mais. Então, no momento da flagelação era um momento muito importante, porque ali determinaria quanto tempo aquela pessoa ainda iria viver. Então, durante o açoitamento de Jesus, ele já ficou muito enfraquecido. Jesus já poderia estar entrando num estado de pré-choque. O que é choque? É uma síndrome de hipoperfusão. O nosso sistema não está dando conta de levar sangue para todo o corpo. E por que Jesus estava entrando nesse choque, que a gente chama de hipovolêmico? Hipovolêmico é porque tem pouco sangue. Então, o corpo dele não estava recebendo um suprimento adequado de sangue, estava entrando em choque, porque ele estava perdendo muito sangue durante o processo de flagelação. Então, Jesus, durante a flagelação, já perdeu muito sangue. Então, ele já ficou no estado de pré-choque hipovolêmico. Após isso, Jesus teve que subir ao Monte Gólgota, que é o Monte da Caveira, o Calvário. Para subir ao Calvário, o condenado teria que carregar a sua cruz. Uma cruz inteira pesaria por volta de 136 quilos. E Jesus não seria capaz de carregar todo esse peso com o estado de pré-choque que ele já estava. Então, conta-se que Jesus teria carregado apenas o patíbulo, que é a barra horizontal, que pesaria ali por volta de 37 a 50 quilos. Ao chegar ao Calvário, Jesus é crucificado na cruz inteira. Como era que ocorria essa crucificação romana? Eram pregados com pregos de 13 a 18 centímetros, então eram pregos muito grandes. Os pregos, acredita-se que não tenham sido pregados nas palmas das mãos, porque nessa região dos nossos metacarpos não tem um tecido de sustentação suficiente que aguentaria o peso do corpo de um indivíduo. Porque se fossem pregados aqui com o peso do corpo de Nosso Senhor, eles poderiam rasgar a mão e o condenado poderia cair da cruz. Então, acredite-se que os pregos não tenham sido colocados aí, mas sim em região de punhos. Em qual parte? Entre a última fileira de ossos do carpo e o osso rádio, ou entre as duas fileiras de ossos do carpo. Então, por volta daqui. E esse momento de colocar-se os pregos em região de punho poderiam atingir um nervo mediano que passa logo aqui. Uma dor muito excruciante, lacinante de verdade. Já os pés, eles foram pregados um sobre o outro.
Em qual espaço? Os pregos possivelmente iam ser pregados na região do segundo espaço metatarsal. A pessoa que era colocada nessa posição na cruz, ela ficava em uma posição totalmente desconfortável para uma respiração saudável. Com os 2 braços estendidos, os músculos intercostais, que são músculos do nosso tórax, que participam no processo de inspiração, ficam muito ativos. Então é como se a pessoa na cruz estivesse todo o tempo inspirando, colocando ar dentro do tórax, porque os músculos estão contraídos. Então, para expirar, ela ia ter que botar uma força muito grande. Qual é a força para expirar? É empurrar os pés para cima, para que ela possa soltar o ar. Dessa maneira. Então, a força para expirar era muito grande e expirava de uma maneira muito ineficiente, uma expiração muito rápida. Então, acabava que acumulava gás carbônico dentro do indivíduo. E essa condição nós chamamos de hipercapnia. Naquele momento, a respiração de Jesus já não era eficaz e todo esse mecanismo poderia levar a uma asfixia por exaustão. Para se certificar que aquela pessoa tinha realmente morrido, havia também o ato de transfixar no peito, no tórax daquela pessoa condenada, uma lança ou uma espada muito afiada. Com Jesus não foi diferente. A lança que foi colocada da direita para a esquerda do tórax de Jesus, provavelmente o ventrículo direito tenha sido atingido. Nesse momento da abertura do lado de Jesus, tem nas Sagradas Escrituras que saiu sangue e água do peito de Jesus. O que seria esse sangue e água, de acordo com os estudiosos? Poderiam ser 2 hipóteses, principalmente derrame pericárdico ou derrame pleural. Então, ou era um derrame das pleuras, da região do pulmão, ou era um derrame de líquido do coração, da região do pericárdio, que é um tecido que envolve o coração. E esse derrame pericárdico ou pleural estariam sendo causados por uma insuficiência cardíaca aguda. Seriam as principais hipóteses da causa-morte de Jesus. Qual foi a causa do óbito de Jesus? Existem muitas teorias diversas, muitos artigos foram publicados a partir do mortuário de Jesus, da mortalha, que hoje é o Sudário de Turim, o Santo Sudário, e também de corpos crucificados, porque a gente sabe que o corpo de Jesus não foi encontrado para ser estudado, porque datamente ele ressuscitou. As principais, as mais estabelecidas hoje, até mesmo no Jornal da Associação Médica Americana, seriam choque hipovolêmico ou asfixia por exaustão. Depois disso, o que pensar da cruz? O que pensar daquilo que Jesus suportou por nós? O que pensar daquilo que começou lá no Getsêmani, aquela agonia mortal, uma agonia mortal de suportar o peso dos nossos pecados, daquilo que se continuou na flagelação, daquilo que se deu no seu pregar na cruz, daquilo que se deu do transpassar do seu tórax por uma lança. Que amor é esse? Que amor é esse que se dá? Então esse vídeo é um convite também para que nessa Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa, nós possamos silenciar e refletir sobre aquilo que Jesus suportou por nós. E de uma coisa eu tenho certeza, ele suportaria tudo de novo, se preciso fosse, para salvar as nossas vidas, para salvar as nossas almas, para salvar os nossos espíritos. Teria se colocado em uma tortura mortal de novo. Ele teria se colocado em uma agonia mortal de novo por causa da gente, por causa de nós. Então, o convite de hoje, desse dia, é que você olhe também para a cruz. Porque, medicamente falando, eu acho que não tem dor maior, acho que não houve dor maior. Então, é isso.